Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da geotecnia ambiental e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre estrutura e consistência do solo. Vamos lá? Uma boa aula a todos! Trouxe uma frase que diz que só erra quem produz, mas só produz quem não tem medo de errar. Então traz para nós a mensagem, de quanto é importante a gente enfrentar os nossos medos e ir em frente, produzir nossas coisas, nossos sonhos, realizar nossas vontades sem medo de errar. Bom, iniciando o nosso conteúdo técnico de hoje sobre estrutura e consistência do solo. A estrutura do solo é o arranjo ou a disposição das partículas. Então, nós já vimos que o solo tem suas frações sólidas, que são as partículas sólidas que o compõem, que é formado principalmente por argila, silt, areia e outros fragmentos maiores, como pedregulhos, cascalhos, entre outros. Aqui mostra nessa imagem mostra perfis de solos, que são solos em profundidade, com solos que mantêm sua estrutura. Então, é como essas partículas estão arranjadas, agregadas, unidas, na sua forma natural, mantendo a sua estrutura natural. E muito que a gente vê são as formações dos torrões, que são justamente esses agregados. E essa estrutura física do solo, na sua formação de agregados, é muito importante para o manejo do solo. Seja para agronomia, para crescimento de plantas e culturas agrícolas, seja para a engenharia, principalmente a engenharia civil, que usa o solo como um meio para a construção de fundações, construções de obras civis, de prédios, Então utiliza o solo como um meio de sustentação para suas obras. Então é muito importante conhecer a estrutura do solo. Assim a gente vai entender um pouco do seu comportamento, sobre como ele se comporta quando ele está com umidade elevada, ele está saturado, com presença de água, como é resistente, a sua resistência a sofrer deformações. Então, o estudo da estrutura do solo é muito importante, que é como eles estão arranjados e distribuídos as partes sólidas, as partículas sólidas do nosso solo. Aqui alguns conceitos sobre estrutura. Agregação, que é a formação dos agregados, os torrões, é igual à floculação. Floculação é uma das etapas do tratamento de água em que nós unimos as partículas, mas ela tem uma cimentação. Então, existem algumas substâncias que fazem com que essa agregação, que é uma floculação mais cimentação, seja mais resistente. E quando a gente quebra a estrutura, quando a gente destrói a estrutura do solo, a gente tem que essa operação é chamada de amolgamento, que é a destruição da estrutura do solo. Então, o solo ele se torna uma lama, fluido, ele deixa de ter a sua estrutura natural. E por que é importante estudar a estrutura? Porque a estrutura está relacionada com a aeração, que é a quantidade de ar, O ar, ele ocupa os espaços vazios do solo, e esses espaços vazios são chamados de poros, e existem os macroporos, que são os espaços maiores, entre os agregados maiores, e os microporos, que são os pequenos espaços vazios entre as partículas menorzinhas. Nós temos que é importante para o estudo do armazenamento e circulação da água, que é medida através da condutividade hidráulica, que é a capacidade do solo em permear, em deslocar a água em profundidade. É importante para a penetração das raízes, no caso de solos agrícolas, e estabilidade ou resistência, principalmente no caso de solos que serão usados para sustentar obras de construção civil.
Aqui é aquilo que eu havia comentado com vocês, os poros são os espaços vazios, né? Nós temos os microporos e os macroporos. Aqui na figura A estão demonstrados os microporos que estão aqui dentro dos torrões dos agregados. E aqui na letra B, os espaços vazios entre esses torrões, que é onde percola a maior quantidade de água, de ar, né? A água e o ar ocupam os espaços vazios entre as partículas sólidas do solo. Aqui alguns exemplos de estruturas. Lembrando que estrutura é a distribuição e o arranjo das partículas. Na letra A, essa estrutura é do tipo laminar. Na letra B, prismática, né, em que a gente tem uma forma de pirâmide no topo aqui. Na letra BA, colunar, é uma coluna. CA, angulares, blocos angulares. CB, blocos subangulares. E D, granular, né, que são aqui partículas mais isoladas, né, mais separadas. Agora nós vamos começar conversar um pouco sobre a consistência do solo. O que é consistência? É como se fosse um estado físico. Quando a gente estuda a água apresenta diversos estados físicos, né, que é o estado líquido, o estado gasoso e o estado sólido. A consistência do solo nada mais é que os estados que o solo pode ter dependendo do teor de umidade. O teor de umidade está relacionado à quantidade de água que o solo tem. Então, quanto mais água, né, ele vai passar por um estado mais líquido, e quanto ele vai perdendo essa umidade, essa água, o solo vai secando, né, vai diminuindo o teor de umidade, nós vamos ter uma variação dos seus estados de consistência, que é um estado físico, do líquido, que passa a ser plástico, depois semissólido e sólido. Então, essas são algumas características que o solo pode ter dependendo do teor de umidade que ele possui. Essa consistência nada mais é que uma variação entre forças de coesão e adesão. A coesão são forças que atuam entre partículas de mesma natureza. Então, partículas de solo. Uma partícula de solo, por exemplo, a argila atrai a argila, né? Quais são as forças relacionadas entre argilas, que são partículas de mesma natureza? E adesão são forças entre corpos de natureza distinta, por exemplo, água e solo. Então, como eu disse que a consistência tem a ver com a umidade do solo, é uma variação entre forças de adesão e coesão. E quando, né, nós temos diferentes graus de teor de umidade, ele pode ser seco, úmido, molhado e saturado. Então vejam que nessa sequência, né, o grau de umidade, o teor de umidade está aumentando. Então quanto mais vai recebendo água, o solo vai variando do estado de seco, úmido, molhado e saturado. E quando ele tem esses teores de umidade, ele apresenta características diferentes. Por exemplo, quando ele está seco, ele é bastante duro, tenaz, apresenta dureza, tenacidade, resistência. Solos argilosos, quando secos, são muito resistentes. Nós não conseguimos quebrar os agregados, né? Destorroar o solo manualmente, naturalmente, porque são solos que apresentam muita resistência quando seco. Quando a umidade passa a ser intermediária, ele apresenta características de friabilidade, que é característica de se quebrar, né? Então ele fica friável, ele racha, o solo começa a rachar. Quando o solo está molhado,
ele apresenta a característica de plasticidade, que é a capacidade de mudar de forma ou ser moldável. Ele pode assumir formas diferentes. Então, no caso de solos, é quando a gente consegue fazer formas, fazer bolinha, fazer uma cobrinha de solo, né? Quando você consegue moldar ele como se fosse uma massinha de modelar, ele está no estado plástico. Quando o solo está muito molhado, ele passa a ser pegajoso, né? Ter pegajosidade, que é a capacidade de aderir a outros objetos. A gente vê isso quando, por exemplo, o solo está muito molhado e não é uma boa época para mecanização agrícola. Por quê? Porque o solo vai grudar nas máquinas, né? Qualquer ferramenta que você for mexer com o solo, ele vai grudar. Então o solo fica pegajoso. E quando ele está saturado, que é na capacidade máxima de água, ele passa a ser fluido, né? Ele vira o que a gente conhece como lama. Aqui nós temos uma linha que mostra que o grau de umidade está decrescendo. Então ele passa de uma umidade máxima para uma umidade mínima. Então ele está perdendo água, ele está secando, né? E nós temos os estados de consistência, que nós já falamos, que é o estado líquido, que ele apresenta características de fluidez. Depois o estado plástico apresenta características de ser moldável, como se fosse uma massinha de modelar. Semissólido é que ele ainda apresenta variação de volume. E estado sólido, né, que ele, mesmo perdendo umidade, ele continua sem variação de volume. E nós temos que existe um limite de umidade mínima, que separa esses estados de consistência, né? Então, entre o estado líquido e o estado plástico, nós temos o limite de liquidez. É a umidade mínima, né, em que o solo deixa de ser líquido e passa a ser plástico. Limite de plasticidade, a umidade mínima que faz a transição entre o estado plástico e semissólido. E limite de contração, como eu disse para vocês, que o solo deixa de ter variação de volume, ele não mais tem características de compressão, de contração e expansão, né? Então ele passa a ser sólido, não ter mais variação de volume. E então existem esses limites que são medidos em laboratórios. Existe um pesquisador chamado Attenberg que propôs ensaios laboratoriais para que a gente medisse esses limites, que nada mais é do que um valor de umidade que separa os estados de consistência. Nós já comentamos, estado sólido não há variação de volume, estado semissólido há variação de volume, estado plástico é moldável, estado líquido, comportamento de fluido. Aqui explica um pouco sobre o que é plasticidade. É a capacidade de ser moldada, dependendo do teor de umidade, sem variação de volume. Isso é uma característica muito importante das argilas. Então, as argilas, solos argilosos, têm plasticidade. Solos arenosos não têm, ou têm quase zero ou nula de plasticidade. Então, plasticidade é uma característica mais das argilas. E mostra para nós que plástico, é quando os solos ou um corpo sofre uma deformação e não volta. Então, quando eu faço uma bolinha com solo, uma massinha de solo ou uma cobrinha, ele não volta sozinho, que é diferente da característica de elasticidade. Um corpo que é elástico, ele volta à sua característica original depois que cessa a força que o deformou. Então, quando eu pego uma mola, eu deformo. Quando tira a força, ela volta à sua característica original. Já um corpo que é plástico, ele é deformado, moldado e não retorna às suas características originais.
Agora, sobre aqueles limites que eu disse que são determinados por laboratórios. O limite de liquidez é um valor de umidade que separa o estado de liquidez do estado plástico. Então, é uma umidade mínima. E ele é determinado por laboratórios de mecânica do solo através de um aparelho que chama Casagrande, no qual a gente tem uma concha de latão que a gente preenche com solo e a gente faz uma ranhura, um sulco com um determinado equipamento chamado cinzel, né? A gente faz essa ranhura e depois a gente, com uma manivela, a gente vai fazendo golpes nesse latão até que o solo una-se novamente. Então, a gente mede quantos golpes são necessários para que a separação que foi feita através dessa ranhura, dessa ferramenta chamada cinzel, que fez um sulco, né, que separou a massa de solo, quantos golpes são necessários para que esse solo se una novamente no fundo. E a gente percebe que quanto mais umidade tiver, mais próximo está, né, mais das características de líquidas, mais rápido, menos golpes são necessários, porque o solo fica mais fluido, então ele se une mais facilmente. E quanto mais seco o solo está, mais golpes são necessários para que a gente una novamente esses solos que foi separados pelo cinzel. Depois a gente faz um gráfico, a gente tem que fazer várias vezes, né, com vários teores de umidade diferentes, no mínimo 6 pontos. Depois a gente correlaciona em um gráfico, no qual no eixo X são os números de golpes do aparelho de Casagrande, lá girando a manivela, e no eixo Y o teor de umidade. E eu traço uma reta. E o limite de liquidez é justamente o valor de umidade que corresponde a 25 golpes. Então, veja que isso é um padrão, né? Foi estipulado esse padrão, que o limite de liquidez é o teor de umidade que corresponde a 25 golpes no aparelho de Casagrande. Limite de plasticidade. Limite de plasticidade é a umidade inferior que separa o estado plástico do estado semissólido. E não existe um aparelho, mas ele é determinado laboratorialmente fazendo-se uma cobrinha de solo com mais ou menos 10 centímetros de comprimento e 3 milímetros de diâmetro, e é a partir a gente vai medir a umidade desse solo, no qual essa cobrinha com essas dimensões começa a se rachar, né? Quando ela começa a se fraturar, eu meço a umidade, né, em estufa, e esse é o limite de plasticidade. Quando eu faço a diferença entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade, eu tenho o índice de plasticidade, né, que mede quão plástico é um solo, principalmente quanto às suas características de argila. Então, voltando àquela linha, quando eu faço o limite de liquidez menos o limite de plasticidade, eu tenho o estado plástico. Então, eu tenho o índice de plasticidade, né? Isso vai ser maior para as argilas, que tem mais características de plasticidade, de ser moldável, e quase zero para as areias. Então, se o índice de plasticidade ele variar de 1 a 7%, é fracamente plásticos os nossos solos. De 7 a 15%, mediamente plásticos, e maior do que 15%, altamente plástico. E por último, nós temos o índice de consistência, que vai relacionar a consistência do solo com o seu estado natural. Então, eu coleto o solo direto do seu ambiente natural, né, do campo, e meço o teor de umidade que ele apresenta.
E aí eu vou fazer um cálculo que relaciona o teor de umidade natural, que eu estou denominando aqui pela letra W, e correlaciono com o limite de liquidez, que é o teor de umidade correspondente a 25 golpes no aparelho de Casagrande, e o limite de plasticidade, que é o teor de umidade no qual uma cobrinha de aproximadamente 10 centímetros de comprimento e 3 milímetros de diâmetro, ela começa a se romper. Então, correlacionando essas variáveis, eu tenho um índice de consistência, que vai variar, né, e vai dar as características da argila e classificar as argilas em muito moles, médias, rígidas e duras. Quando a argila é muito mole, significa que ela escapa pelos dedos, né? Ela é fluida, ela passa pelos dedos. Mole, isso vai diminuindo gradativamente até que rígidas e duras são aquelas que não é possível ser moldável, né? Rígidas é aquelas que é com muita dificuldade, média que pode ser moldável, mole que é facilmente moldável e as muito moles é aquelas que escapam por entre os dedos. Então, pessoal, nesse vídeo de hoje eu fico por aqui, espero vocês na aula ao vivo para que a gente possa resolver alguns exercícios juntos sobre consistência e estrutura dos solos. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.